Aula de resolução de questões do SESP e SEBRASP. Atenção máxima é sempre pouco, então se liga em cada detalhe. Vamos lá. Vamos lá para nossas questões do SESP sobre concordância verbal. Primeira questão. Questão 2013, SESP, SEBRASP, SERPRO. Vamos lá. No que se refere às estruturas linguísticas do texto, julgue o item a seguir. Estariam mantidos a correção gramatical e os sentidos do texto se, na oração, aumenta-se o grau de indefinições e incertezas, a forma verbal estivesse flexionada no plural, desde que suprimida a partícula se. Bom, na verdade é o seguinte, a correção gramatical ela realmente seria mantida. Eu retiraria, olha, eu vou retirar o se aqui, vou retirar esse se. Lembrando que esse se aqui está funcionando como uma partícula passivadora, porque está ligado ao verbo aumentar, que é um verbo transitivo direto, né? E a sugestão dele aqui na questão é colocar esse verbo no plural. Isto é, eu vou colocar um M aqui, certo? Então tá aqui, ó. Beleza? Um Mzinho feinho, olha só. Mas dá para entender que é um M. Tá aqui. Aumentam-se o grau... Aumentam-se não, eu já tirei o se, né? Aumentam o grau de indefinições e incertezas. Aí ele coloca aqui a forma verbal, se a forma verbal estivesse flexionada no plural, estariam mantidos a correção gramatical e os sentidos do texto. Olha só, correção gramatical, sim, ela se mantém, aumentam o grau de indefinições. Mas os sentidos eles mudam, por quê? Quando eu digo aqui aumenta-se o grau de indefinições, quem funciona como sujeito do verbo aumentar é o grau de indefinições e incertezas. Há uma regrinha muito clara, né, em concordância que diz assim, quando nós percebemos, aí eu vou destacar aqui, olha, quando nós percebemos um verbo transitivo direto, no caso nós temos aqui o verbo aumentar, né, que é um verbo transitivo direto, mais um se, esse se vai ser chamado de partícula passivadora, e aquela expressão que deveria ser o objeto direto, nesse caso, o grau de indefinições e incertezas, isso aqui vai funcionar como sujeito. Essa expressão que deveria funcionar como objeto direto passa a funcionar como sujeito. Então, sujeito no singular, verbo ficou no singular. Quando eu retiro o se, o grau de indefinições e incertezas passa a funcionar novamente como objeto direto. E o sujeito no plural aumentam o grau de indefinições, o sujeito passa a ser um sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural sem referente textual, o sujeito é indeterminado. Então há uma mudança de sentido, né? A correção ela é mantida, mas a mudança de sentido ocorre. Então, errada a primeira questão. Próxima questão, questão 2, questão de 2019, SESP, SEBRASP, PGE de Pernambuco. Questão mais recente. Então vamos lá, eu vou direto para a questão aqui, olha. Seria mantida a correção gramatical do texto caso, olha, seria mantida a correção gramatical. Ele não fala de sentido. Cuidado com essas questões do SESP, porque algumas falam em mudança de sentido, outras falam apenas na questão gramatical, tá bom? Então seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal representa, na linha 9, fosse substituída por representam. Então, será que está gramaticalmente correto? Vamos lá. Eu vou ler aqui a partir da linha 4, que diz assim, a invenção das técnicas para controlar o fogo, o início da agricultura e do pastoreio na Mesopotâmia, a organização da democracia na Grécia, as grandes descobertas científicas e geográficas entre os séculos 17 e século 12, né, e 16, o advento da sociedade industrial no século 19, tudo isso representa saltos de época que desorientaram gerações inteiras. Olha, pessoal, é o seguinte, ele veio com uma sequência de informações que foi a seguinte, a invenção das técnicas para controlar o fogo, o início da agricultura e do pastoreio na Mesopotâmia, a organização da democracia
na Grécia, as grandes descobertas científicas e geográficas entre os séculos XII e XVI, o advento da sociedade industrial no século XIX. Aí o que ele faz? Tudo isso... O que é isso aqui, Tiago? Isso aqui é o que nós chamamos de aposto resumitivo. Veja, ele citou vários elementos, fez uma sequenciação de ideias, de elementos, né? E no final ele coloca aqui, tudo isso é um aposto resumitivo. Essa expressão resume tudo que foi colocado anteriormente. E aí, quando nós temos um aposto resumitivo, a concordância verbal é feita com este aposto resumitivo. Por isso, é obrigatório que o nosso verbo apenas concorde com tudo isso. Quando ele diz que colocar o verbo no plural, né, tudo isso representam saltos de época, está errado com certeza. Por isso, marquemos aqui, questão número 2, errada. Questão de número 3. 2018, CESP, SEBRASP, IFAM. A substituição da forma verbal partilha na linha 9 por partilham preservaria a correção gramatical do texto. Mais uma vez ele fala em preservar a correção gramatical do texto. Eu vou ler aqui do início do texto que diz assim: para unificar populações, culturas, territórios, foi preciso elaborar a própria ideia de nação, que se fundamenta em alguns elementos estruturantes. Cadê? Qual é a linha? 9, né? Linha 9. Um conjunto de pessoas que partilham uma cultura. Olha, um conjunto de pessoas que partilha. Partilha está concordando com quem, pessoal? Partilha concordando com conjunto. Mas ele disse que seria possível também deixar esse verbo partilhar no plural. Se eu deixar no plural, Tiago, tá aqui, olha, plural, colocando M. Esse plural vai concordar com quem? Vai concordar com pessoas. Pode? Pode. Posso dizer um conjunto de pessoas partilha uma cultura ou um conjunto de pessoas partilham uma cultura. Por quê? Porque conjunto funciona como uma palavra coletiva, né? Um coletivo conjunto. Né? Não deixa de ser um coletivo. E aí, como eu tenho essa ideia de coletivo mais uma palavra no plural, a gramática diz que eu posso concordar com esse coletivo, né, entre aspas, e concordar com a palavra que vem depois, que é o adjunto adnominal, né? Pessoas. Então está certo que ele diz, preservaria a correção gramatical? Sim, preservaria a correção gramatical. Questão de número 3, corretíssima. Questão de número 4, questão 2018, CESP, SEBRASP e MPE do Piauí. Bom, na linha 1 seria incorreto o emprego do verbo ser no plural, serem. Vamos lá. Saiu a mais nova lista de coisas que devem ou não ser feitas. Devem ou não serem feitas? Olha, pessoal, é o seguinte. Eu tenho aqui uma locução verbal. Devem ser. Só que essa locução verbal ela foi partida no meio, quando ele colocou esse ou não aqui, né? Que devem ser ou não feitas. Ele colocou devem ou não ser feitas, né? E aí partiu a locução verbal, mas o que tem que ser muito claro? Em uma locução verbal, só quem deve flexionar é o primeiro verbo, chamado verbo auxiliar. Então eu não posso dizer devem serem, né? E sim devem ser, como está aqui. Então quando ele diz na linha 1 seria incorreto o emprego do verbo ser no plural, o que ele está afirmando que seria incorreto está correto, está certo. Ele afirmou que estaria incorreto e realmente está, por isso eu vou marcar a justificativa dele, a informação dele como correta. Próxima questão, questão número 5, 2018, CESP, SEBRASP e IFAM. Fragmento de texto, ele diz assim: a forma verbal impõe, na linha 24, está no plural porque concorda com o termo instituições na linha 23. Vamos lá, lendo a partir daqui, olha. O perfil e a política das instituições em que estão inseridos, entre outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do momento. Então, o perfil e a política de instituições em que estão inseridos, né? O perfil é um núcleo do sujeito. Marquei aqui, olha.
e a política das instituições em que estão inseridos, entre outros aspectos, impõem. Quem é que impõe? O perfil e a política dessas instituições. Impõem os dois, tanto o perfil como a política, impõem a agenda dos estudos do momento. Tudo bem? Então, com certeza o verbo aqui, pessoal, tem que estar no plural. Quando ele diz aqui, a forma verbal impõe está no plural porque concorda com o termo instituições, isso está errado, é uma mentira dele, né? Está no plural de forma correta? Está, mas não concordando com instituições, e sim concordando com perfil, vou destacar aqui, olha, e política, né? Perfil e política. Certo, meu povo, então errado, vamos marcar aqui, olha, errado. Próxima. Questão de número 6. 2018, CESP, SEBRASP, EMAP. Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos originais do texto caso a forma verbal houve, na linha 25, fosse substituída por ocorreram. Vamos ver? Linha 25. Então ele diz aqui, houve, em resumo, uma ampliação no grau de complexidade da sociedade. Olha, ele está dizendo que eu posso trocar o verbo haver pelo verbo ocorrer no plural. Então ficaria assim, ocorreram, tá aqui o verbo haver, olha, vou pegar a canetinha. Então trocando ficaria ocorreram uma ampliação no grau de complexidade? Ocorreram uma ampliação? Não, eu posso trocar pelo verbo ocorrer? Posso, mas no singular. Ocorreu, em resumo, uma ampliação. Porque o sujeito do verbo ocorrer seria quem? Seria ampliação. Uma ampliação. Uma ampliação ocorreu. Lembrando que o verbo haver, que está aqui, com o sentido de ocorrer, não pode ser levado ao plural. O verbo haver não pode ser levado ao plural. Mas, Thiago, o verbo ocorrer, ele pode ser levado ao plural? O verbo ocorrer pode. Se aqui, em vez de ampliação, nós colocássemos ampliações. Então ficaria assim, houve, em resumo, ampliações no grau, houve ampliações, ou, trocando pelo verbo ocorrer, ocorreram ampliações no grau de complexidade da sociedade. Como a ampliação está no singular, é claro que o verbo ocorrer vai ficar no singular para concordar com a ampliação. Portanto, o que ele diz aqui está errado. Vamos lá. Sétima questão, 2018, CESP, SEBRASP, EMAP. E diz assim, a forma verbal haja poderia ser flexionada no plural, isto é, hajam, preservando-se a correção gramatical e os sentidos do texto. Então vamos ver, pessoal, linha 4. O verbo haver ele pode ir ao plural? Pode, se não estiver com o sentido de existir, nem também com o sentido de ocorrer, nem muito menos indicando o tempo passado. Mas em qualquer outra situação, o verbo haver ele pode sim ir ao plural. Mas vamos ver. O VTS é um sistema eletrônico de auxílio à navegação com capacidade de monitorar ativamente o tráfego aquaviário, melhorando a segurança e eficiência desse tráfego nas áreas em que haja intensa movimentação de embarcações. Então, ele está dizendo que seria possível dizer nas áreas em que hajam intensa movimentação. É claro que está errado. Aqui ele está falando do verbo haver, está utilizando o verbo haver com o sentido de ocorrer, né? Verbo haver com o sentido de ocorrer é um verbo impessoal. Isso significa que ele não pode ser levado ao plural por ser um verbo impessoal, né? Não pode ser levado ao plural. Então a forma verbal haja poderia ser flexionada no plural, preservando-se a correção gramatical e os sentidos? Não. Nada a ver. Errado. Oitava questão, vamos lá. Oitava questão, 2018, CESP, SEBRASP, EBSER. Durante o período do Estado Novo, no governo Getúlio Vargas, foram adotados dispositivos legais para fortalecer a família numerosa por meio de diversas medidas, desestímulo ao trabalho feminino, facilidades, parará. A substituição de foram adotados na linha 8 por adotou-se preservaria a correção e o sentido do texto. Então vamos lá. Durante o período do Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas, foram adotados dispositivos legais. Ele disse que eu posso dizer que adotou-se dispositivos legais. Errado, pessoal. Olha, o que acontece aqui? Se a gente colocar o verbo adotar, que é um verbo transitivo direto, quem adota, adota algo, né? Mais um se, esse se, pessoal, vai ser classificado
como uma partícula apassivadora. E quando eu tenho uma partícula apassivadora, o que aparece... Deixa eu marcar aqui, olha, no texto. Ah, não, no texto eu não tenho se, né? Mas eu vou destacar o seguinte. Vou destacar que dispositivos legais aqui no texto funcionaria, esse termo, né? Funcionaria como sujeito do verbo adotar. A regra diz assim, verbo transitivo direto mais um se, o se vai ser partícula apassivadora, e aquela palavrinha que deveria ser o objeto direto passa a funcionar como sujeito. Então, o correto seria adotaram-se dispositivos legais. Adotaram-se dispositivos legais. Por isso, senhores e senhoras, está errado o que se afirma nessa questão. Vamos marcar? Marcar como errado, né? Tá aqui, deixa eu pegar o vermelho, marquei como errado. Nona questão, 2018, CESP e Sebrasp, STJ. A alteração da forma verbal deixavam para o singular deixava não comprometeria a correção gramatical do período em que tal forma aparece, mas modificaria seu sentido original. Linha 18, vamos lá. Era preciso colocar... Linha 18 não, linha 11. Era preciso colocar no papel e compartilhar a dor daquelas pessoas que, mesmo ao fim do processo e com a sentença prolatada, não me deixavam esquecê-las. Então tá aqui, olha. Cadê? Que mesmo ao fim do processo, com a sentença prolatada, mas ele fala antes, né? E compartilhar a dor daquelas pessoas. Compartilhar a dor daquelas pessoas que, isto é, as quais, daquelas pessoas as quais, mesmo ao fim do processo, com a sentença prolatada, não me deixavam esquecê-las. Quem não deixava esquecê-las? Né? As pessoas não deixavam essa pessoa aqui que ele representa com o me, que é ele mesmo, né? As pessoas não deixavam esta pessoa, olha só, esquecê-las. Então, deixavam está concordando, na verdade, com pessoas. As pessoas não deixavam fulaninho esquecê-las. Então, quando ele diz aqui, a alteração da forma verbal deixavam para o singular, não comprometeria a correção gramatical? É falso. Comprometeria sim a correção gramatical, né? E ele diz, mas modificaria seu sentido original? Não, olha, já estaria falso, né? Não modificaria sentido, estaria falso, simplesmente. 10ª questão. 2018, CESP e Sebrasp. Então diz assim, trata-se de uma visão revolucionária, já que o convencional era fazer o elogio da harmonia e da unidade. Se a expressão uma visão revolucionária, na linha 27, fosse substituída por ideias revolucionárias, seria necessário alterar a forma verbal trata-se para tratam-se, para se manter a correção gramatical do texto. Então ele está dizendo o seguinte, se a gente trocar uma visão revolucionária por ideias revolucionárias, ficaria assim, tratam-se de ideias revolucionárias. Certo ou errado? Errado, senhores. É o seguinte, vamos lá para que você entenda. O verbo que eu tenho aqui, o verbo tratar, vou destacar em azul, é um verbo transitivo indireto. Quem trata, trata de algo. Olha a preposição de aqui, olha. Quem trata, trata de algo. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto e um se, esse se vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Quando eu tenho se que é índice, né? Tiago, como é que eu vou perceber se o se vai ser índice? Quando ele estiver ligado a um verbo transitivo indireto, a um verbo de ligação ou um verbo intransitivo. Ou melhor dizendo, quando esse se não estiver ligado a um verbo transitivo direto, quando ele não estiver ligado a um verbo transitivo direto. Pode ser qualquer verbo, menos VTD. Aí o se é índice de indeterminação do sujeito. E o que a gramática diz na concordância? Diz que o verbo vai ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Isso aqui é obrigatório. Eu não posso levar esse verbo ao plural nesta situação em que eu tenho um verbo que não é VTD, mas um se que é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Significa que o sujeito é indeterminado e o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, errada a 10ª questão.
Questão de número 11, questão 2017, CESP-CEBRASP, com referência às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o próximo item. A maioria dos alunos que chegam à escola pública é oriunda precisamente desses grupos socioeconômicos. A forma verbal chegam poderia ser corretamente flexionada no singular. Nesse caso, o pronome que retomaria o núcleo do sujeito da oração principal. Olha, o pronome que retomaria o núcleo do sujeito da oração principal. Vamos lá? Eu vou repetir aqui. A forma verbal chegam, vou destacar, olha só, chegam. Poderia ser corretamente flexionada no singular, ele está dizendo que eu poderia deixar no singular. Nesse caso, o pronome que retomaria o núcleo do sujeito da oração principal. A maioria dos alunos que chegam, ele diz que eu posso dizer a maioria dos alunos que chega. Verdade ou mentira? Verdadeiríssimo. Olha, existe uma regra que diz assim: quando o sujeito é formado por uma palavra partitiva, o que é uma palavra partitiva? Uma palavra que indica parte de um todo. Maioria não faz referência a todos os alunos, faz referência a uma parte desses alunos. Então, quando o sujeito é formado por uma palavra partitiva, que eu já destaquei aqui, né? Mais uma palavra que vem depois, que pode estar no singular ou no plural, né? A gramática diz que o verbo pode concordar com a palavra partitiva, que é o núcleo, na verdade, do sujeito, né? Ou o verbo pode concordar, e se concordar com a maioria, o verbo vai ficar no singular, viu? Só para deixar claro, olha, chega. Deixa eu escrever aqui, vai ficar horrível. Vocês sabem que eu não consigo escrever com essas canetinhas, mas olha, não tenho coordenação motora para isso, mas olha, a maioria dos alunos chega, concorda com a maioria, ou a maioria dos alunos, vou destacar em azul aqui, olha só, a maioria dos alunos chegam para concordar com alunos. Está correto o que ele diz? Vamos reler? A forma verbal chegam poderia ser corretamente flexionada no singular. Nesse caso, o pronome que retomaria o núcleo do sujeito da oração principal. Sim, o núcleo do sujeito é esse aqui. A maioria, né? Beleza, perfeito. Vamos lá, próxima. Questão número 12. 2018, CESP-CEBRASP, Cefaz do Rio Grande do Sul. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados caso a forma verbal ocorreram fosse substituída por. Vamos lá? Embora, infelizmente, tais metas não tenham sido atingidas, ocorreram diversos avanços. Olha, pessoal, ocorreram tem como sujeito diversos avanços. Diversos avanços ocorreram, né? Se eu trocar pelo verbo existir, o verbo existir vai ficar no singular? Não. Diversos avanços existiram, né? Teria que ficar no plural. Acontecer, ficaria aconteceram diversos avanços, e não aconteceu como na letra B. Sucederam diversos avanços, sim. A resposta é a letra C, tá certa a letra C. Marcar aqui, olha. Letra C, corretíssima. Tiveram diversos avanços. Não. A gramática não permite que o verbo ter seja aplicado no significado de haver, de ocorrer. Não posso, né? Não posso dizer tiveram diversos avanços. O verbo ter também não pode ser aplicado com o sentido de existir, nada disso. Houveram diversos avanços. Não. Por que não? O verbo haver com o sentido de ocorrer não pode ser levado ao plural. Significa que aqui, olha, só serve o singular. Se fosse houve, cortando o finalzinho, né? Houve diversos avanços, tudo bem. Mas aqui, olha, sucederam, que é a forma correta, né? Sucederam diversos avanços. Resposta letra C. 13. Ano 2020, CESP-CEBRASP, Prefeitura de Barra dos Coqueiros, Sergipe. Assinala a opção que apresenta a frase gramaticalmente correta. Fazem 2 anos que saí do emprego. Errado. Verbo fazer, indicando tempo, olha, ligado à expressão indicativa de tempo, não pode ser levado ao plural. Portanto, eu vou cortar aqui, olha, esse plural, fica faz. Faz 2 anos que saí de casa, do emprego. Beatriz e eu gostamos de ir à praia. Bom, tudo certo. Beatriz e eu, olha, mistura de pessoas gramaticais, Beatriz, terceira pessoa, eu, primeira. Quando eu tenho mistura de pessoas gramaticais e a primeira pessoa está no meio, o verbo vai ficar na primeira pessoa do plural, então a letra B está inteiramente correta. Vou para a letra C. Ele queria a correta? Queria.
Aconteceu muitas festas, nada disso. Muitas festas aconteceram. Então aqui está errado. Seria no plural. Vamos lá. Os sapatos pretos que combinavam com seus vestidos. Os sapatos pretos que combinavam. No plural aqui, olha, o Mzinho aqui no final. Combinavam com seus vestidos. Os sapatos combinavam. Tem muito barulho nessa festa? Não, olha. 2 erros aqui. Primeiro, muito barulho está no singular, né? E o verbo deveria estar no singular. O singular do verbo ter é sem acento circunflexo. E para piorar, ele aplicou o verbo ter com o significado de ocorrer ou existir. E não pode. O verbo ter não pode ser aplicado com o significado de ocorrer ou existir. O correto seria dizer: existiu muito barulho nessa festa. Eu não gosto de dizer que existiu muito barulho, mas sim que ocorreu muito barulho. Ocorreu muito barulho nessa festa. Né? Então, errada a letra E, corretíssima a letra B. Questão 14 e última. 2020, CESP e Sebrasp, Prefeitura de Barra dos Coqueiros, Sergipe, assinala a opção que apresenta a frase correta do ponto de vista gramatical e ortográfico. Vamos lá. Há pessoas no mundo, certo, até agora, que precisa. Pessoas que precisam. O erro está aqui, olha. Deveria estar no plural, então vou cortar aqui. Precisam. Precisam usar óculos para enxergar o amor próprio. Bom, tudo certo, menos o verbo precisar, que deveria estar no plural. Há pessoas no mundo que precisam, certo, usar óculos para enxergar o amor próprio. Não vi erro na letra B, portanto, a resposta é a letra B. Letra C. Há pessoas no mundo que precisam usar óculos para enxergar com X, com CH. Errado, enxergar é com X, né? E não com CH. Vamos lá. Hão pessoas no mundo, verbo haver, com o sentido de existir, não pode ser levado ao plural. Portanto, isso aqui está errado. Hão nada. Há pessoas, né, no mundo que precisam usar óculos para enxergar o amor próprio. Letra E. Há pessoas no mundo que precisam usar óculos para enxergar o amor próprio. Quase tudo correto. Mas aí ele colocou precisam com Z, pessoal. Não dá, né? Precisam é com S. Precisa com S. Tá errado aqui, né? Eu não vou nem colocar o X aqui, porque de repente vão dizer que eu disse que precisam é com X, né? Precisa é com S. O X foi para cortar, né? Cortar aqui o Z e aqui eu coloco um S no lugar, né? Só para deixar muito claro. Beleza? Então há pessoas no mundo que precisam usar óculos para enxergar o amor próprio. Então, resposta correta para a 14 e última questão desse bloco é a letra B de bola. É isso aí, mais uma aula, espero que você tenha entendido. Caso tenha dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais, Instagram, né, @professor Tiago Xavier, ou pelo meu canal do YouTube Português no Alvo. É isso aí, até a próxima!